Muito bom dia, irmãos. Que bom estarmos juntos aqui para lermos a palavra do Senhor e aprendermos do Senhor na tentativa e no esforço contínuo que nós temos de ser cada vez mais fiel ao Senhor em andar nos caminhos do Senhor. Eu creio que vocês já deram uma olhadinha ali na tela e viram que o nosso texto é lá em Lucas 15, 11 a 32. E não obstante seja um texto muito conhecido, quem tem a Bíblia eu quero que acompanhe, abra. Se for aplicativo do celular, pode também. Agora, se você não tem um texto da Bíblia aí, não se preocupe não, porque nós vamos ler esse negócio. Nós vamos lendo. E como é assim, se você já tem uma caminhada cristã de um certo tempo, você pode ficar tranquilo porque você já leu, já ouviu uns... Acho que se você tem 5 anos de caminhada cristã, você já ouviu uns 10 sermões nesse texto, pelo menos. Né? E eu queria nessa manhã trazê-lo novamente como palavra de Deus para a gente, mas vocês perceberam que numa perspectiva diferente. Por exemplo, nós estamos no capítulo 15, certo? Então vamos nos ambientar no capítulo 15, lendo o primeiro versículo. O primeiro e o segundo, que diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele, Jesus, para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Pronto, assim é o ambiente do capítulo 15 de Lucas. Jesus reunido com os pecadores. É claro, né? Nós vimos várias vezes que a Bíblia diz assim, aliás, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico. Então, onde é que ele sempre estava? Com os pecadores, com aqueles que eram renegados, com aqueles que viam em Jesus que ele tinha compaixão, que ele não era preso a uma religião fechada que excluía pessoas. Mas não. Eles tinham acesso a Jesus, eles gostavam de se reunir com Jesus, eles eram bem recebidos por Jesus. E os donos da religião daquele tempo achavam estranho isso, e quando eles criticavam aquele fato que eles estavam vendo, Jesus reunido com os pecadores, aí então, nesse ambiente é que Jesus começa a falar a respeito de parábolas. Diz aqui o texto: e contou-lhes esta parábola. Mas no capítulo 15 nós temos pelo menos 3 parábolas. Nós temos a parábola da ovelha perdida, depois nós temos a parábola da moeda perdida, e agora nós temos a parábola dos 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos. E é importante que a gente olhe para essa parábola. Importante também que a gente lembre do seguinte, que quando Jesus está contando uma parábola, ele está falando de coisas que são corriqueiras na vida das pessoas que o estão ouvindo. Não é uma coisa estranha. Portanto, quando ele vai falar aqui nessa parábola a respeito de um pai, Jesus está falando de um pai mesmo, um pai terreno mesmo. Ele está falando de um pai como eu, como você, pai que está aqui. Claro que nós não podemos negar no texto que quando Jesus fala de um pai terreno, ele está buscando semelhanças no caráter desse pai
no próprio Deus. Mas a história fala de um pai terreno. E como eu sei, e já sabia antes, que nesse auditório nós teríamos pais, mas nós também teríamos mães. Mas nós também teríamos pessoas que não são pai e nem mãe, como citou aqui. Então eu decidi que eu iria olhar para esse texto e extrair desse texto alguns princípios com base em alguns substantivos que eu estou agregando ao texto. Porque assim, então, é para todos nós. É para os pais, mas também para as mães, mas também para aqueles que não são pais e nem mães, ou quem sabe aqueles que não vão ser, ou quem sabe ainda vai ser. Então, nesse caminho que eu estou seguindo, para a gente olhar para a parábola do filho pródigo, numa perspectiva de extrair o pai terreno que está ali na parábola, para que na sua comparação, na comparação que é feita com o Pai Celeste, o Pai por excelência, a gente aprenda a caminhar na vida conforme alguns princípios que são bem latentes aqui no nosso texto. Então vamos começar olhando para o texto, porque aqui é o que nós precisamos fazer, olhar para o texto. No versículo 11, fala assim: disse mais. Deixa eu pegar meu ajudante aqui. Disse mais, 2 pontos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, que me cabe, por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Em primeiro lugar aqui, vamos destacar que o filho mais novo de um homem que tinha 2 filhos, segundo a narrativa, ou pelo menos na narrativa são apresentados 2 filhos, o filho mais novo vem e pede parte da herança ao pai, e o pai distribui os bens para os 2, para o mais novo e para o mais velho. Isso para a gente parece ser uma coisa corriqueira, mas nós sabemos que não é bem assim. Nem mesmo na nossa sociedade é desse jeito. Por quê? Você já parou para pensar que o filho mais novo vem para o pai e pede herança? E eu pergunto, na nossa estrutura social de hoje, é possível a gente imaginar que um filho mais novo venha para a gente e diga assim, vende a casa, vende o carro, vende essas coisas que você tem aí e dá a parte que me pertence? A gente consegue imaginar isso hoje na nossa estrutura social? Não dá. Não dá. Nem mesmo por parte do filho mais velho. O máximo que nós fazemos hoje é fazer assim. A gente chega numa certa idade e para que os filhos não briguem depois pela herança que nós vamos deixar, né? Vai ter herança, Edilson? Vai ter muita herança? Vai sobrar muito dinheiro lá do papai no futuro, né? Eu costumo dizer, eu já disse algumas vezes, mas quem não conhece, me conhece mais intimamente, eu digo o seguinte, que eu tenho 10 irmãos. Nós somos em 10 irmãos. Um dos meus irmãos tem 2 famílias. E ele já não existe mais. E meu pai deixou uma casinha lá em Birigui, que está assim precisando de uma reforma geral. E eu costumo dizer o seguinte, que quando nós fomos dividir aquela casa, por 10,
Mas o advogado que faz inventário, porque o advogado leva a parte maior, né? Pelo trabalho que ele faz. Sabe o que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Então, assim, olhando lá para Birigui, pensando assim, como é que vai ser meu futuro, dependendo do que vai vir de Birigui, eu vou dizer uma coisa para você, não vem nada. Né? Capaz ainda de eu ter que botar um dinheirinho lá, né? Para ajudar a legalizar toda a documentação. Né? Então é assim. Mas quando a gente tem alguma coisa, para não dar briga em casa, porque herança dá briga, não dá briga, herança? Herança dá briga? Herança dá briga. Minha avózinha faleceu aos 75, 76 anos de idade, morava numa casinha pequenininha de aluguel, tinha lá uma caminha, uma geladeirinha desse tamanhozinho, uma cadeirinha de palha, um fogãozinho, mas quando a mulher faleceu, deu uma briga para conseguir, quem é que vai ficar com o quê? Herança dá briga. Para evitar esse tipo de coisa, o máximo que a gente faz, quando a gente já está um pouco mais velho, quando a gente está meio sem perspectiva do que vai conquistar mais, a gente passa os bens aos filhos como usufruto, não é isso? Ó, está bem dividido esse negócio, mas vocês só usam e desfrutam quando eu morrer. E nesse momento aqui, nessa narrativa, quando Jesus está falando assim, um filho mais novo chega para o pai e diz, pai, dá-me parte da herança. Os ouvintes de Jesus, eles não podiam conceber tal pedido. Não existe isso. Como assim? Um filho vem e pede para o pai a sua herança, um filho mais novo. Não existe isso. Mais do que isso, esse tipo de pedido que vinha da parte do filho mais novo, na verdade, era uma ofensa ao pai. Por quê? Porque a gente tem herança quando os pais morrem. Então, quando Jesus conta essa história e fala que o filho mais novo vem para pedir parte, ele está dizendo assim, esse filho mais novo olha para o pai e não se importa com o pai. Esse filho mais novo vem para o pai e, na verdade, a leitura dos ouvintes de Jesus era o seguinte, gente, mas esse filho está querendo que o seu pai morra. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. Inconcebível, por tamanha falta de respeito e por ser uma agressão aos sentimentos, inconcebível que um filho venha e peça para o pai parte da herança. É a mesma coisa que dizer assim, pai, eu não estou nem aí para o senhor. Se tem alguma coisa para o que o senhor serve para mim, é o seguinte, o senhor tem um pouco de dinheiro, de acordo com a lei, parte do que o senhor tem me pertence, então o senhor me dá isso que eu vou rapar fora. É importante a gente lembrar disso. Por causa do seguinte, não são poucas as vezes em que nós somos agredidos por pessoas. Não são poucas as vezes em que nós somos desvalorizados por pessoas. E também não são poucas vezes que nós somos agredidos ou desvalorizados dentro da nossa própria casa. Em que nós somos ofendidos dentro da nossa própria casa. No mais fundo da cultura daquele tempo, o que está acontecendo aqui é uma grande ofensa. Eu não sei, parece que o nosso mundo está meio assim desarranjado. Eu, quando era menino, eu não podia falar num tom de voz diferenciado com meu pai ou com minha mãe de jeito nenhum.
Mas hoje em dia, a turminha acha que pode falar o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Sabe aquele nível assim de respeito um pouco maior? Parece que acabou esse negócio. E aí as pessoas falam com você de forma assim desrespeitosa e você não sabe o que fazer. Se você chora, se você sai na briga, se você impõe a sua autoridade, é assim. É assim. Isso eu estou falando do filho mais novo. Mas eu disse que existem 2 filhos na jogada. Existe o filho mais velho. E o filho mais velho, todo filho mais velho naquela cultura, ele tinha um compromisso e uma responsabilidade familiar. E a responsabilidade familiar era a seguinte: se há algum tipo de atrito, se há algum tipo de conflito, quem tem que mediar isso dentro de casa é o filho mais velho. Naquela cultura era bem assim. Deu problema, não está havendo um entendimento, tem alguma coisa esquisita acontecendo, o filho mais velho tem a responsabilidade de chegar e ajudar a resolver o problema. Mas no nosso texto, você viu alguma coisa, você viu alguma ação do filho mais velho, quando o filho mais novo chega para o pai e diz assim: pai, não estou nem aí para o senhor. Na verdade, a única coisa para o que o senhor presta para mim é que o senhor tem dinheiro e no futuro parte disso vai ser meu. Você vê o filho mais velho aí, entrando na jogada? Você não vê. Mas você vê uma coisa do filho mais velho. Aí oculto no texto. Você vê que o filho mais velho recebe também parte da herança, porque o pai distribuiu a herança para os 2. Então havia de ser que o filho mais velho tinha que interferir e dizer assim: pode parar com esse negócio. Herança? Você não sabe que herança é só quando o pai morre? Você não sabe que isso não pode acontecer? Você não sabe que isso não é justo acontecer? Não. Mas aqui você não vê, além de não ver nenhuma interferência do filho mais velho, você vê que ele está se beneficiando daquela circunstância. Então, se o filho mais novo vem e ultraja o pai, o filho mais velho também mostra aquela esperteza, aquela safadeza, não interferindo e recebendo, sendo beneficiado com aquela coisa. E eu estou dizendo o que para os irmãos? Eu estou dizendo o seguinte: que aquele pai que Jesus apresenta ali é uma pessoa que está sendo desrespeitada, violentada, desprezada, desrespeitada dentro da sua própria casa. É assim. E aí, então, nós vamos fazer aqui uma primeira apresentação de uma orientação para quando a gente é assim atacado. Quando a gente assim é atacado, a sugestão é que a gente haja com resiliência. Resiliência. Eu já vou colocar o que é resiliência aqui para a gente. Eu estou falando que nós temos que ter capacidade de resistir nos momentos desfavoráveis. Capacidade de reagir bem quando as coisas não estão bem para o nosso lado. Essa ideia de resiliência. É assim, a coisa está pegando, hein? O que eu faço?
Como é que eu vou reagir? Porque se o pai estava sendo desrespeitado, ultrajado, você vai perceber o seguinte, que o pai, ele não entrou em pânico, ele não se desesperou, ele não pegou o reio, ele ficou ainda no controle da situação. Eu vou dar uma olhadinha no meu zap agora, tá bom? Dá licença aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu zap, porque eu recebi um negócio aqui que eu achei legal para a matéria, para a aula de hoje. Stephen Covey, ele escreve um negócio chamado Princípio 90-10. Alguém já leu algum texto de Stephen Covey? Alguém já ouviu falar um pouco sobre esse princípio 90-10? Não? Vai ouvir agora. Que princípio é esse? Ele escreve assim, ó. Ele escreve assim: apenas 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. Os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. Então, o que está acontecendo? Como você reage. O que isso quer dizer? Realmente, nós não temos controle sobre 10% do que nos sucede, do que acontece com a gente. Não podemos evitar que o carro quebre, enguice. Não podemos evitar que o avião atrase, que o semáforo fique no vermelho. Mas você é quem determinará os outros 90%. Como? Com a sua reação. Por exemplo, você está tomando o café da manhã com a sua família. Pensa lá. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Caiu. Você não tem controle sobre isso. Não tem, você não pode fazer nada. Ela deixou cair o café e foi para a sua camisa. Você não tem controle nenhum. O que acontecerá em seguida será determinado por sua reação. Então, você se irrita. Você repreende severamente sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa. Quem colocou essa xícara aqui? E tem prosseguimento uma batalha verbal. Briga. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. Quando você volta, encontra sua filha chorando. Chorando mais ainda. E ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho também, contrariada. Você tem de levar sua filha de carro para a escola agora. Como está atrasado, dirige em alta velocidade. Aí você recebe uma multa. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito e uma multa, vocês chegam à escola, onde sua filha entra, sem se despedir de você. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu sua maleta. Seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega em casa à tarde, sua esposa e filha estão de cara fechada, em silêncio e frias com você. Por quê? Por causa da sua reação ao acontecido no café da manhã. Pense, por que seu dia foi péssimo? Primeiro, por causa do café? Ou por causa da sua filha? Por causa da sua esposa? Por causa da multa de trânsito? Ou por sua causa? A resposta correta é, por sua causa. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café. Mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi o que deixou o seu dia ruim. Se a situação ocorresse assim, veja bem.
O café cai na sua camisa, sua filha começa a chorar. Então você diz a ela, gentilmente, está bem, querida, você não precisa ter mais, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela e vê sua filha pegando o ônibus, dá um sorriso e ela retribui, dando adeus com a mão. Notou a diferença? Duas situações iguais que terminam muito diferente. Por quê? Porque os outros 90% serão determinados por sua reação. Isso aqui o Stephen chama de princípio 90-10, ou 10-90. Ele diz assim, você não tem controle sobre 10% do que acontece na sua vida, mas aquilo que acontece na sua vida vai trazer resultados durante todo o dia, a maneira como você reage. E aqui nós temos um pai, no nosso texto, um pai, e ele talvez tenha se surpreendido com a intervenção do filho. Pai, dá minha parte da herança. Não só se surpreendido pelo pedido, mas por causa do que aquilo significava. Porque o que é que ele conseguia ver no sentimento do filho naquele momento por ele? Está desprezado. E no irmão que devia reagir de maneira positiva a não deixar aquilo acontecer, não está nem aí. Ele está só esperando ver o que ele vai ganhar com isso. Então ele está vivendo um momento de pressão. Ele está vivendo um momento difícil. E a maneira como a gente reage nos momentos difíceis, nos momentos de pressão, vai determinar todo o restante do nosso dia, ou muitos dias da nossa vida. Por isso que se nós temos que aprender alguma coisa, agora aqui com esse ser histórico, pai do filho pródigo, você tem que ter capacidade de resistir nos momentos desfavoráveis, para não ter uma reação negativa que venha te prejudicar ou que venha atrapalhar a sua vida por um bom tempo. Resiliência. Resiliência. Cuidado com a maneira como você reage nos tempos de pressão. Eu sei que isso está muito ligado ao tipo de temperamento que cada um tem, né? Tem gente que explode rapidinho, já chuta o balde. Tem gente que não explode, mas fica lá sofrendo, que nem né? Tá vendo o que meu filho fez comigo? Tá vendo o que minha filha fez comigo? Tá vendo o que aconteceu? Isso depende também do momento emocional no qual nós estamos vivendo. Como é que está o nosso momento emocional? Porque às vezes, por exemplo, você é uma pessoa tranquila. Às vezes você é uma pessoa que gosta de olhar para o todo antes de reagir. Mas as coisas estão acontecendo com você seguidamente, e coisas negativas. Aí chega uma hora e você fala assim, não aguento mais, pode parar. Por quê? Porque nós somos isso aí mesmo, nós somos ser humano mesmo, né? Bem gente mesmo que nós somos. E que está toda hora vivenciando as circunstâncias que estão aí batendo na nossa porta. Mas se tem uma primeira orientação que eu queria dar para os pais, para as mães, para você que está aqui, no momento de pressão, no momento em que as coisas estão desfavoráveis para você, né? No momento em que você não está se conformando com as agressões que você está sofrendo. No momento em que você está na frigideira. Sabe esse negócio de frigideira? Ninguém bota você na frigideira, acende o fogo e fica lá, fritando você. No momento que você está na frigideira. Resiliência. Tenha capacidade de resistir bem nos momentos que não são bons, são desfavoráveis. Bom, veja só. Ainda aqui no versículo 11, no versículo 12, finalzinho do versículo 12. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Quando Jesus falava a parábola para aquelas pessoas, o que é que aquelas pessoas
diriam que o pai devia ou não fazer? Pergunta boa, né? Vamos lá, Jesus está conversando com os pecadores, com os publicanos. E ele está contando a parábola para os pecadores e para os publicanos. E ali estão os fariseus também. Mas tanto os publicanos quanto os fariseus, eles vivem numa sociedade que tem uma cultura. E, portanto, aquilo que já acontecia na cultura é que devia manifestar a maneira como o pai devia reagir. Então, se Jesus fizesse uma enquete entre eles ali, perguntando assim, o que vocês acham? O pai devia dividir ou não dividir a herança? O que ganharia? Desce o rei. É isso mesmo. Falou na bucha. Desce o rei nesse menino. E esse menino está muito folgado. Esse menino está pensando que é quem? Você vai abrir mão para ele agora, depois você vai perder tudo. É exatamente isso que se esperava que um pai, naquele momento histórico, naquela cultura, fizesse com seu filho. Dá-lhe uma coça. É coça que fala? É coisa antiga essa palavra coça, né? Dá-lhe uma coça. É mesmo. Quem aqui já apanhou do pai? Levanta a mão. Normal, né? Normal. Meu pai tinha 2 coisas terríveis, 3. Uma delas era uma cinta fina. Fininha assim. Cinta fina dói mais quando você apanha. Dói mais. Oh, meu Deus. Mas tinha uma outra coisa que meu pai tinha, pendurado assim num lugar assim, que era o símbolo da autoridade dele. Era um rabo de tatu. Já apanhou de rabo de tatu? Queria que fosse hoje, porque eu ia denunciar para a polícia ambiental. Olha, conheço uma pessoa que tem um rabo de tatu pendurada lá na casa. Aí ia ver só, né? Rabo de tatu. Mas uma outra coisa cruel que ele tinha era o seguinte, meu pai era caminhoneiro. Sabe uma outra coisa que mostrava a autoridade dele? Correia de motor de caminhão. É isso mesmo, a ideia, a expressão é essa mesmo, ai. Né? Porque a correia era diferente da cinta. A correia, quando ele batia forte, ficava a marca assim, ó. E aí na marca ficava assim meio rajadinha, né? Porque a correia não é lisinha, né? Ela é meio rajadinha, ela ficava meio rajadinha. Então, o que se esperava naquele momento que o pai fizesse com aqueles filhos, com um e com o outro, era o seguinte: pau. Bate nele. Mas nós vemos uma outra coisa aqui. Nós vemos que o pai vai e distribui. Então, se nos momentos de pressão, você tem que agir com resiliência, você tem que ter capacidade de ter uma reação que vai produzir bons resultados. Bons resultados é o que eu chamo aqui de benignidade, que é capacidade de atos de bondade ao invés de punição. Aí algum pai vai falar assim, ei pastor, mas também esse negócio está muito mole. Não sei. Mas o que eu sei é que um pai que devia bater, punir gravemente, ele não faz nada disso. Veja só. Por que uma pessoa é capaz de ter benignidade? Só pode ter atos de benignidade uma pessoa que tem no seu caráter e como marca a bondade. Bondade é aquela marca de caráter. E a benignidade é as ações que refletem aquilo que eu sou. Vocês lembram que Paulo fala sobre isso lá no fruto do Espírito? Lembra? Fruto do Espírito é bondade, e o que mais? Alegria tal, e benignidade. Por que Paulo usa as duas coisas? Porque a bondade faz parte do caráter de Deus implantado na gente. E a bondade, ela se externaliza com atos. E esses atos são os atos de benignidade.
Então, veja só, se a gente tem que ter resiliência, a gente tem que saber suportar pressão e tomar cuidado com a maneira como a gente reage, né? Uma das maneiras mais simples e que traz resultados grandes é benignidade. Benignidade. O pai foi e fez o quê? Repartiu. O que o pai devia ter feito? Pau. O que ele fez? Repartiu. Olha só. Vocês veem como essas coisas estão tão presentes na nossa vida? Eu li aqui a história que eu recebi aqui no Zap, de um pai que teve a sua camisa manchada porque a filha derrubou a xícara de café na camisa dele. Olha que coisa mais boba. Não acontece toda hora isso? Ou coisas parecidas com essas? Ou coisas simples? Não acontece toda hora? Dentro de casa? Na minha casa acontece toda hora essas coisinhas bobas. Coisinhas bobas que fazem o quê? Fazem com que eu tenha uma reação. E se a reação for uma reação negativa, isso vai influenciar o restante. Mas se não for desse jeito, né? Quem aqui tem uma história para contar sobre isso? Ah, Sueli, estava doidinha para eu perguntar quem quer falar. Não, estou brincando. Conta, Sueli. A minha história é bem diferente. O meu pai nunca bateu em nenhum dos filhos, nunca levantou a mão para nenhum dos filhos. E todos os filhos sempre o respeitavam, porque ele dizia assim, a palavra dele era a autoridade. Então ele dizia assim, vocês não vão fazer isso? Vocês querem dormir quente? Dormir quente seria apanhar para dormir. E ninguém queria saber o que queria dizer se dormir quente. E também quando a gente derramava alguma coisa, ele falava assim, não tem problema, é só trocar a toalha da mesa. É só um leite que derramou. Então ele tinha essa palavra de tolerância. Meu pai nasceu em 1933. O pai dele se casou em 1910. O pai dele tinha 23 anos de casado quando ele nasceu já um dos últimos filhos. O pai dele nunca bateu nele também. E também sempre foi uma figura de autoridade. Legal. Não tem problema, é só trocar a toalha. Pronto. Está resolvido. Né, Eliésio? Né, o Reginaldo? O moleque bateu o carro. Não devia nem estar dirigindo o carro. E agora? Né? Molecadinha não tem uma atração enorme por veículo. Eu, quando era moleque, não tem nenhum adolescente aqui não, né? Então eu era doido para andar com o carro do meu irmão. Eu tinha 16 anos. E meu irmão, ele não foi no culto de vigília dia 31, na igreja, porque ele foi para as baladas dele. E chegou 5 horas da manhã. Eu dormi mais cedo. E quando eu acordei, eu vi que o carro dele estava lá. E ele tinha chegado de madrugada. Meu pai tinha feito assim uma cobertura com encerado, colocando madeiras, vigas e tal, porque a família ia tudo almoçar ali. E meu irmão estava dormindo. E eu então fui lá, soltei o freio de mão, desengatei o carro, empurrei, saí e fui dar minha volta na cidade. Ainda bem que dia 1º não tem ninguém na rua, né? Quando eu voltei, tinha uma rampinha, né? E agora? Tem que acelerar. Então eu fiz assim, tudo da melhor maneira possível, devagar, para o meu irmão não acordar. Quando eu estou chegando assim, no ponto de estacionar o carro, eu bati na viga que sustentava tudo aquilo ali. Tudo. Aí veio tudo para cima, assim. E veio um caibro, e caiu exatamente em cima da lataria do chevetinho dele. Fez uma marca do caibro, sabe aquela marca assim, ficou assim afundadinho?
coisas que a gente faz, que a molecada faz, que não devia fazer, mas faz. Todo mundo quer saber se eu apanhei ou não. Mas o meu irmão estava tão para lá do Bagdá que ele nem acordou com a bagunça. Só meu pai que veio assim e tal, mas como o barulho foi muito grande, o pessoal pensou que tinha me machucado, aí não fizeram nada, né? E o meu irmão nunca brigou comigo por causa disso. Nós temos que aprender a ter atos de bondade ao invés de punição. Mas vamos embora aqui, porque senão o meu tempo vai embora. Porque eu tenho mais uma questão aqui. Veja, porque nós estamos só olhando para o pai, então nós não vamos olhar para as mazelas do filho. Para onde ele foi, o que aconteceu com ele, né? A única coisa que eu sei do filho, assim, é que ele, de repente, estava lá disputando comida com os porcos. Né? Foi, caiu lá no meio dos palmeirenses lá, né? Achando que estava fazendo a melhor coisa do mundo para a vida dele. Quando ele vai acordar, ele está morrendo de fome, ninguém dá uma comidinha para ele, e ele vai morrer. Mas quando ele vai morrer, ele se lembra do pai. Meu pai, hein? Bonito isso, né? Eu quero dizer uma coisa aqui para os pais. Pai, escuta um negócio aqui, ó. Nem tudo que o seu filho diz para você, e nem tudo aquilo que o seu filho ou filha faz para você, é verdade e é eterno. Se você for um bom pai, se você for uma boa mãe, os seus filhos vão lembrar de você. Eles vão saber, apesar de tudo aquilo que eles fizeram, eles vão saber que eles ainda têm um pai. Você entende que é diferente assim? Quando o filho precisar de você, quando a filha precisar de você, e ela lembrar que você existe, ainda que tenha cometido um monte de injustiças com você, ela tem que ter um sentimento de ternura por você. Porque se não tiver um sentimento de ternura, ela nunca mais vai querer ficar perto de você. Importante isso. Por isso que você tem que semear. E aqui, veja só, eu estou falando a respeito de outra coisa agora. Estou falando a respeito de misericórdia. E por misericórdia, eu estou falando aqui da capacidade de ter compaixão com o arrependido. Vocês viram no começo da palavra aqui que o filho rejeitou o pai e foi embora. Mas o texto vai dizer assim lá no versículo 20. Olha lá. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, aí aquele monte de coisa que nós vamos ver daqui a pouco. Muito legal isso. O filho teve um primeiro ato de arrependimento, quando ele estava lá com os porcos. Ele fez o quê? Eu tenho um pai. E ele lembra do seguinte: bom, eu já desprezei esse meu pai. Eu levei o dinheiro embora, eu gastei a fortuna que a nossa família tinha, joguei tudo fora. Mas eu tenho um pai. Ele podia ter descido a ripa em mim quando eu falei aquilo para ele. Ele não fez. O meu pai, ele tem trabalhadores. Então eu tenho certeza que se eu voltar e dizer ao meu pai assim: pai, por favor, me trata pelo menos como um dos seus trabalhadores, eu tenho certeza que ele vai me recolher. Por causa do quê? Porque quando ele
fez tudo o que fez com o pai, ele descobriu que o pai agiu com ele com bondade. Que a reação do pai não foi uma reação desprovida e violenta. Então o que ele imagina? Bom, eu não posso mais morar na fazenda do meu pai. Porque todo o contexto da história de Jesus aqui é bem assim, né? Tem uma fazenda, tem um proprietário, tem filhos, tem servos. Não tem servos na fazenda? Trabalhadores. E na fazenda, geralmente também tem trabalhadores que não moram na fazenda. E o pedido que ele faz aqui para o pai é esse. Eu não posso mais morar na fazenda, mas eu posso ser contratado como um dos trabalhadores da fazenda. É muito indigno, eu não tenho moral nenhuma para chegar e falar assim, pai, deixa eu morar aqui de novo. Não posso. Mas se eu pelo menos trabalhar e meu pai me pagar um salário, eu posso morar aqui na vila, perto da fazenda, e prestar serviço para o meu pai. Essa é a ideia. E era verdade mesmo. Mas diz o estudo profundo desse texto, em termos de cultura, o seguinte. Veja só, ele desprezou o pai, certo? Era responsabilidade do filho mais novo, quando o pai ficasse velho, trazer o pai para casa e cuidar dele. Era responsabilidade do filho mais novo, naquela cultura. Quando o filho mais novo pega o dinheiro e vai embora, ele despreza a família, mas ele também despreza os amigos, né? Ele despreza a comunidade. Eu não quero mais viver com vocês, não quero mais vocês. Não é só a questão de desprezar a comunidade, mas economicamente falando, ele retira dinheiro daquela comunidade, grana, riqueza da comunidade, e leva para outro lugar, longe, e torra tudo. Então, aquela riqueza que era da turma ali, foi embora. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem só um problema com o pai, ele tem um problema também com a comunidade. E isso implica em que quando ele estiver voltando, né? Quando ele estiver voltando, humildezinho, né? Rabinho entre as pernas, né? A primeira coisa que vai acontecer com ele, quando ele apontar a cara ali na comunidade, o que vai acontecer? Ele vai ser rejeitado pela comunidade. Mas você não foi embora? Então vai, ó. Você não desprezou seu pai? Some daqui. Você não disse que não quer mais ser nosso amigo? É assim que a comunidade reage. É assim. É assim. Você não disse que não quer mais a gente? Se você não quer mais a gente, então some. Né? Aquela reação pecaminosa que a gente tem diante de viver sob pressão. Então, quando o texto fala assim, que vendo-o ao longe, correu em direção ao filho, isso tem uma coisa muito bonito na cultura. Por quê? Porque aquele cara não era um fazendeiro, não era um homem respeitado, não era um homem rico. Você imagina a possibilidade, assim, de um homem respeitado, fazendeiro, rico, sair correndo da porta do seu sítio, da sua fazenda, passar pelo meio de toda a comunidade correndo para encontrar com o filho? Por que ele fez isso? Oi? Porque tinha amor. Por que mais que ele fez isso? Para a comunidade não rejeitar o filho. Ele sai correndo antes que alguém enxergue o filho e jogue pedra e xingue. Ele sai correndo e ele faz o quê? Abraça, dá um beijo, bota um anel. Por quê? Se ele próprio, que foi o mais ultrajado, é capaz de fazer isso, quem mais acha que pode fazer alguma coisa? Ninguém mais.
Quem foi o mais ofendido da história? O pai. Quem foi o mais desrespeitado da história? Foi o pai. Quem foi o mais rejeitado da história? Foi o pai. E quando ele está vendo o filho vir, isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Quando ele está vendo o filho vir, ele saiu correndo. Até que ele saiu correndo, ele não sabia de nada. Sabia? Ele sabia que o filho ia chegar e dizer assim: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sabia de nada. Mas o que ele sabia? Que ele estava vindo. Ele estava vindo. A gente tem que aprender a ler nas entrelinhas as atitudes das pessoas. Às vezes nós somos turrões. Às vezes os filhos ou as pessoas que estão perto da gente, elas estão pedindo perdão para a gente, sem falar nada. Mas a gente não é capaz de perceber isso. A gente não é capaz. Há muito tempo atrás, uns 15, 20 anos mais ou menos, um casal veio para a nossa igreja. Na verdade, eles estavam voltando para a nossa igreja. E eles tinham saído da igreja numa situação assim, estranha. E aí eles vieram. Vieram e ficaram assim, quietinho. Sem jeito. Mas eles vieram. E aí, então, eu fui lá e dei um abraço neles, bati um papo legal. Depois nós tivemos uma programação, chamei eles para ir, vamos lá, tal. E eles foram, tal. E num determinado momento, assim, depois de ter passado assim, já uns 15, 20, 30 dias, ele chegou assim, os dois chegaram assim para mim e falaram assim: pastor, mas a gente pode voltar para a igreja? Falei, mas sim, você já não voltou? Já não é isso? Né? E as nossas ações, assim, perto de você não falou nada, nós não falamos nada. Mas o nosso comportamento não foi um comportamento que dizendo assim: é isso mesmo. Mas às vezes parece que a gente quer a coisa muito oficial. Né? Por isso que a Bíblia diz assim, que a palavra mata, mas o Espírito edifica. É assim mesmo. Então, o filho está voltando. E o fato do filho estar voltando já dá ao pai aquele feeling: opa, pode até ser que eu esteja errado, mas é uma grande oportunidade. E ele sai correndo. E se o filho está voltando, ele está voltando porque tem ali algum sentimento diferente no coração dele, diferente de quando ele foi. E o pai sai correndo e vai lá e faz o quê? Vem cá, menino. Vem cá. O pai não chegou lá e falou assim: vamos conversar, senta aqui, vamos conversar. Sobrou alguma coisa do dinheiro? Sobrou? Você tem onde morar? Você tem como pagar a conta de internet? O celular lá, para o seu filho caçar Pokémon, tem? Fez um relatório? Pediu relatório? Pediu? Pediu nada. E ele não sabia que o filho ia dizer: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele não sabia. Mas ele foi assim mesmo. Porque ele viu no retorno do filho um ato diferenciado do filho. Como que dizendo: olha, eu estou aqui, eu te quero. Talvez ele quebrasse a cara. Talvez ele chegasse lá e o filho falasse: eu voltei, mas não tem nada a ver com o senhor, tá? Quero papo com o senhor. Mas ainda assim, ele não podia deixar de ir lá e dar um abraço no filho. Por causa da possibilidade de arrependimento do filho, ele não podia deixar de dar um abraço no filho.
Para proteger o filho da comunidade, para que ele não fosse agredido pela comunidade, ele tinha que chegar primeiro que todo mundo. Tem gente que já te deu umas pancadas boas na vida, não tem? Já te deu umas espetadas legais. Você tem que ter misericórdia. Sabe que eu estou pastor aqui da igreja já há 28 anos, então quem não sabia fica sabendo já. Faz tempo já aconteceu uma coisa assim esquisita. Mas uma pessoa foi embora da igreja, mas queimando o meu filme. Mas fritando assim, botava para cima, que nem faz com panqueca, né? Agora do outro lado, vamos queimar. E eu estava muito triste, claro. Mas assim, uns 30 dias depois, uma pessoa ligou aqui na igreja para marcar uma consulta, para marcar um atendimento pastoral. E essa pessoa não era da igreja, e eu não conhecia essa pessoa. E eu pedi para a secretária, marca, tá ligando para cá, quer conversar com o pastor, marca. E marcou mesmo. Aí, quando eu estou lá, conversando com a pessoa, claro, perguntei assim, vem cá, quem é você? Depois, vem cá, como é que você achou a gente? Que história é essa? Aí eu falei assim, sabe o que é, pastor? Uma pessoa amiga me pediu, eu estou vivendo uma situação muito difícil, uma pessoa amiga me pediu para eu vir falar com o senhor, porque o senhor me ajudaria. Não sabe quem foi essa pessoa amiga dela que pediu para vir me procurar porque eu ajudaria? A mesma pessoa que estava passando gilete em mim e jogando álcool por cima. O que eu quero dizer com isso? É que tem coisa que a gente não entende. Tem circunstâncias em que a gente não compreende. E que, portanto, você ter capacidade de ter compaixão com o arrependido é para ser uma coisa natural na gente. A gente não é daquele povo que retalia, que atira de volta. A gente, né? Eu sempre tenho para mim, para o meu ministério, aquele texto de Paulo quando ele escreve a Timóteo. Ele diz assim para Timóteo, Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, cumpre bem o teu ministério. Esse é o meu texto meio que divisa da minha vida ministerial. A gente tem que desenvolver isso. Pais, vocês têm que desenvolver isso. Vai ver que você era muito mais rebelde, muito mais revoltado do que o seu filho ou sua filha quando você era novo. Vai ver até que você é um sobrevivente da vida. Aí você está achando que porque seu filho faz uma coisa assim, sua filha faz outra coisa assim, isso aí é o fim do mundo. Olha para as coisas, aqui ó, olha, sobe lá e vê as coisas de cima. Então, misericórdia. Misericórdia. Nossa, ô Edilson, chutei o balde com o horário aqui. Eu posso? Depois nós vamos fazer assim, então. Eu economizo no sermão. Entusiasmo. Entusiasmo. Capacidade de se alegrar e apoiar um recomeço. Não foi isso que aconteceu? Ele viu o filho e correu. Então, quando chegou lá, o texto diz assim que ele estava empolgadaço. Olha lá.
Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, e matai, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Entusiasmo. Leva a vida melhor, mais entusiasmada. Você está muito triste, muito complicado? Fala com o Paulo. Paulo é psicólogo aqui, ele ajuda a gente, né? A Fátima é psicóloga, né? Você sabe que isso às vezes nós temos problemas físicos, não é isso? Eu inaugurei na minha vida aquela fase que todo mundo não quer inaugurar, que é de tomar remédio contínuo. Aí, comecei. Agora eu tenho que tomar Puran. Quem toma Puran aqui? Aí, companheiras e companheiras, né? Toma Puran. Puran é um remedinho que ajuda a equilibrar a tireoide. E o que acontece quando a tireoide não está controlada? Down. Desânimo, né? Depressão, tristeza, por bobeira. Né? A gente fica assim de bobeira. Né? Então, vamos lá, vamos ter entusiasmo, vamos no médico. Vai no médico. Uai, por que não vai no médico? Por que não vai no psicólogo? Tanta gente boa aí que Deus revelou conhecimento para ajudar a gente, vai atrás. Né? Entusiasmo. E para terminar, perseverança. Agora é o fim. Perseverança. O que eu estou falando de perseverança? Capacidade de insistir para que tudo vá bem. Capacidade de insistir para que tudo vá bem. Olha só, versículo 25. O filho mais velho. Versículo 29. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes esse melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. É teu. O que aconteceu aqui? O filho mais novo chegou, certo? Aí o filho mais velho começa a sentir cheiro de churrasco de longe, porque churrasco cheira longe, né? Mataram o novilho, carne macia, novilho, carne macia. Matou lá o novilho, tudo bonitinho, né? O filho começa a ver movimento. E ele chega e fala: opa, que negócio é esse? O seu irmão voltou. Ele ficou? Mas pensa num cara tiririca. Bravo, hein? E quando ele voltou, ele resistiu a entrar na festa. E o pai dele vai fazer o quê? Ô filho, vamos entrar na festa, filho. Vamos lá. Mas pai, olha o que o senhor está fazendo. Esse cara fez isso, fez aquilo outro, ainda mais fez aquilo outro ainda. Filho, mas esse menino estava morto, mas agora ele está vivo. O que o pai está fazendo? Ele está na porta, insistindo para que o filho mais velho entre. Tão perdido quanto o filho mais novo. Desrespeitou o pai tanto quanto o filho mais novo. Sabe por quê? Porque é uma afronta para o pai que o filho mais velho venha e queira impor uma autoridade ou uma condição para o pai naquele tempo. Mas o pai que devia também, pau naquele lá, sabe o que ele faz? Fala assim: filho, vem filho, vem dentro. Podia falar assim: quer saber? Vá caçar sapo, vai ver se eu estou na esquina. Não, filho, venha. E é só assim que nós entendemos o amor de Deus. O Pai. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Tanto quanto os mais perdidos. E todos nós somos atingidos pela graça e bondade de Deus. Todos nós. Nenhum de nós merece. Mas Deus insiste do mesmo jeito. Então vamos lá.
Rapidinho. Só para vocês repetirem as palavras. Primeira palavra? Mais forte. Primeira palavra? Capacidade de resistir nos momentos desfavoráveis. Segunda palavra? Capacidade de atos de bondade ao invés de punição. Terceira palavra? Capacidade de ter compaixão com o arrependido. Próxima palavra? Capacidade de se alegrar e apoiar o recomeço. Última palavra? Capacidade de insistir para que tudo esteja bem. Eita! Esse negócio desse pai por excelência aqui é show, não é? Sabe por quê? Porque Jesus fala de um homem lá, de um proprietário. Mas ele está fazendo uma referência a quem? E todos nós fomos atingidos por um pai assim. E é assim que nós devemos refletir a presença desse pai nas nossas vidas. Vamos orar por isso agora. Em nome de Jesus, meu Deus. Que essa reflexão a respeito de paternidade nos leve a ter um comportamento parecido com o teu. Para que tudo vá bem. Para que o Senhor possa nos abençoar. Ajuda a gente a sempre lutar com perseverança, para que as coisas ao nosso redor estejam bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.